nossa escola sabatina. É o seguinte, nós estamos aqui na nave da igreja e enquanto as classes funcionam normal, nós temos aqui convidados especiais, o irmão Chiquinho, a irmã Thaís, para a gente trocar. E depois do Chiquinho, a Thaís fazer suas considerações. Feliz sábado, pastor. É realmente uma grande honra, é um prazer poder fazer parte desse povo, fazer parte dessa igreja e poder compartilhar com a igreja, partilhar com os irmãos que estão aqui nos acompanhando o estudo da lição. Que Deus nos oriente, que Deus nos capacite nesse momento de recapitulação. Thaís, suas considerações aí para quem está nos assistindo. Nós temos irmãos nossos acompanhando nesta manhã de sábado. Já quero desejar um feliz sábado para esses nossos irmãos que estão nos assistindo. Feliz sábado a todos. É um tema importante que a gente vai estudar hoje sobre o descanso sabático. Muitas pessoas têm dúvidas, e até nós mesmos, né, sobre esse tema. E essa lição veio para esclarecer todos os temas possíveis sobre descanso, não somente sobre o sábado. Bote nessa câmera aqui, que a imagem é melhor. Para você transferir lá para essa câmera, você coloca mais um na gente aqui. Nessa aqui e dá mais um. Muito bem, Thaís. Então, irmãos, nós vamos durante esses momentos aqui, antes de continuar, eu vou pedir a você que, se tem o guia de estudos aí à mão, pegue-o já, nós vamos estudar juntos, vamos trocar uma ideia. E para você que vai acessar esse conteúdo em outro momento, eu espero que ele abençoe sua vida, tá bom? Ele abençoe sua vida. Uma outra coisa, se você não tem o guia de estudos, ainda dá tempo de você fazer sua assinatura, queridos. Façam sua assinatura da lição da Escola Sabatina e garanta o seu alimento espiritual para o resto do ano. O crescimento espiritual através do estudo da lição é, sem dúvida, extraordinário. Ou, se não, você gosta da lição na palma da mão, você tem como assinar a versão digital e tê-lo no seu celular. Ou acessar maiscpb.com.br e ter a lição aí na palma de sua mão. O tema desta semana, que foi falando sobre o descanso sabático, teve como verso aí principal, irmã Thaís e irmão Chiquinho, o livro de Levítico. Levítico capítulo 23, versículo 3. Levítico 23, versículo 3 foi o texto aí inicial para o tema relacionado aí ao sábado, ao descanso sabático. Thaís, por gentileza, lê para a gente esse texto e já menciona aí as suas impressões do estudo que você fez, da leitura desse texto, que é extraordinário. Levítico 23, versículo 3 diz assim: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Aqui em Levítico a gente claramente vê que já não é mais Êxodo, mas Deus quis deixar claro para aquele povo, para relembrar aquelas pessoas de que todos os mandamentos são válidos. O sábado também continua sendo válido até os dias de hoje, e que devemos guardar, porque diz aqui, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, mesmo que fossem os servos daquelas pessoas, e em qualquer lugar que elas estivessem, o sábado do Senhor deveria acompanhar essas pessoas para onde elas fossem, não somente o sábado, mas como os 10 mandamentos. Chiquinho, eu acho que tem como a gente dividir o estudo dessa semana em 3 pontos. Eu acho que facilita, viu, Thaís, para todos nós, quando falamos sobre o sábado. Porque, assim, existe o sábado na compreensão adventista, existe o sábado que é bíblico, e existe o sábado na compreensão evangélica do mundo normal, não é? E que compreensão é essa? Já digo de cara, é que qualquer dia pode ser sábado. Você pode separar qualquer dia para ser o dia santo. Existe o dia bíblico
E existe o sábado na compreensão adventista. E por que eu digo na compreensão adventista, Thaís, irmão Chiquinho? Porque nós somos seres humanos e nós não estamos vivendo no ideal de Deus, que é um mundo sem queda. Então, hora ou outra, nós podemos falhar na verdadeira guarda do sábado. Eu não sei se vocês concordam comigo nesse ponto. Então, 3 considerações que a gente pode fazer a respeito do sábado, que facilita a nossa compreensão e também o nosso relacionamento com Deus. Primeiro é o sábado e Deus. O sábado e Deus. O segundo, o sábado e eu. Terceiro, o sábado e o meu semelhante. Essas 3 coisas, Chiquinho, elas falam, esses 3 pontos, de uma maneira geral, do qual o significado, o propósito do sábado existir. O sábado tem um significado e ele também tem um propósito. E sabe, Chiquinho, já passando aí a bola para você, vamos falar um pouco sobre este ponto mais aí relacionado ao sábado e Deus. Quem estabeleceu o sábado e qual a origem do sábado? Pastor, interessante como a gente, quando busca dentro da Bíblia, né, para conhecer e entender, né, a origem do sábado, quem fez, quem é o dono do sábado, né, para quem o sábado foi feito. Interessante quando a gente vê lá, como a Bíblia fala lá, né, que o homem ele deve trabalhar 6 dias durante a semana, mas o 7º dia é um sábado, é um dia de descanso, um dia que Deus ele criou, né, que Deus ele fez para que o homem ele pudesse ter um descanso, para que o homem pudesse dar uma pausa em suas atividades e nesse dia ele ter um contato direto com Deus, um dia de adoração, um dia de viver a criação que Deus fez. Então Deus estabeleceu o sábado para o homem, por causa do homem, para que o homem ele tivesse essa consciência e esse momento de intimidade com Deus durante esse dia. Mas aí, como o senhor falou, né, essas divisões nesse dia de sábado, a interpretação das pessoas, as pessoas às vezes elas acreditam, como acreditavam os judeus no passado, de que o sábado ele é unicamente para fazer a vontade de Deus e nós não podemos fazer mais nada. Onde na realidade não é isso que Deus ele quer, não foi com esse objetivo, com esse propósito que Deus estabeleceu o sábado. Nós podemos sim ter diversas atividades no dia de sábado, principalmente como o pastor colocou, ajudando o nosso semelhante, buscando as pessoas necessitadas e fazendo por elas o que elas precisam nesse dia de sábado. Que dessa forma nós não vamos estar desonrando a Deus, mas nós vamos estar fazendo a vontade de Deus porque estamos ajudando ao nosso próximo. Irmão Chiquinho, você foi num ponto importante aí. O sábado tem um fundamento. E o fundamento do sábado não é a igreja adventista. Qual é o fundamento do sábado? É Deus, é sua palavra. E no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou, irmã Thaís, o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Thaís, o sábado começou quando? Com quem? Não foi a igreja adventista que começou o sábado, não foram os judeus que começaram o sábado. Não foi ninguém que começou, foi o próprio Deus. No começo de tudo, na criação. Não foi uma ideia humana de eu preciso de descanso, vou tirar um dia que eu quiser e o Senhor vai aceitar. Porque tem gente que tem essa convicção de que não, Deus só quer um de 7. Então, para mim, pode ser a sexta, pode ser o domingo, pode ser a quarta-feira, pode ser qualquer dia que seja bom para mim, que eu acho que tá. E eu costumo dizer de que essa é a oferta de Caim.
que Caim ofertou o que ele achou que Deus queria e não o que Deus pediu. E Deus hoje da gente pede que seja o 7º dia, seja o sábado, e não qualquer dia que a gente ache que tem que fazer, mas fazer o que ele instituiu na criação de todas as coisas, no começo de tudo, o próprio Deus que instituiu o sábado. O sábado começou teve origem em Deus, foi Deus quem criou. Então Deus é o criador do sábado. Na semana, no término da semana da criação, ele estabelece esse tempo para o relacionamento entre o ser humano e ele. Um outro detalhe importante é o seguinte, é que se Deus é o originador do sábado, Deus quem estabeleceu o sábado foi criado, Chiquinho, para o mundo sem a queda, para o mundo sem pecado. Então o ideal de Deus era que nós vivêssemos e usufruíssemos do sábado dentro do mundo sem pecado. Só que agora a gente é pecador. Então nós estamos dentro do mundo real. E neste mundo real, que é um mundo de pecado, um mundo de problemas, um mundo que tem seres humanos que são falhos, são pecadores, você tem uma outra, digamos assim, um outro caminho do sábado. A compreensão do sábado e nós, no momento que nós estamos vivendo, o sábado e a queda. O sábado e eu. Qual é o propósito agora, depois da queda? Como é que o sábado ele passa a ser uma bênção para a minha vida? Agora falando da nossa compreensão do sábado. Qual é o papel do sábado na nossa vida cristã como pessoas que caíram, que são pecadoras? Independente da crença religiosa, mas se a pessoa crê na Bíblia, ela segue o princípio de Deus, qual é a função do sábado para a vida dela? Eu creio que foi em Patriarcas e Profetas que eu li, que diz assim, que se todas as pessoas guardassem o sábado, não haveria uma pessoa descrente no mundo. Porque o sábado foi feito para que nós adorássemos a Deus. É um dia para a gente lembrar quem é o nosso Criador, quem foi que nos manteve durante toda a semana e quem é que nos guarda em toda a nossa vida. É um dia de agradecimento, é um dia de adoração ao Deus que nos fez e ao Deus do sábado. O Deus em sua sabedoria, né, em sua infinita sabedoria, mesmo depois do pecado, ele sabia de que nós precisaríamos das bênçãos do sábado, né? E aí, na nossa vida, nós como pecadores, depois do pecado, Deus ele deixou o sábado para que nós pudéssemos desfrutar desse dia, para que nós pudéssemos entender o sábado como uma fonte de inspiração para nós. O sábado como sendo uma fonte de reflexão na criação de Deus, como sendo um Deus de amor para com seus filhos. É isso mesmo. É isso mesmo. Então qual é o papel do sábado? O sábado acaba sendo esse elo entre o ser humano e Deus. O sábado, ele acentua, Chiquinho, a necessidade relacional do ser humano com Deus. Do ser humano ter uma intimidade com Deus, do ser humano ter um tempo com Deus, do ser humano se voltar para Deus. Porque o sábado, espiritualmente, ele faz ele aponta essa direção. O sábado não é um tempo isolado. Não, o sábado passa a ser um marco, um sinal de que o ser humano, a despeito da sua condição pecaminosa, quando ele se volta para Deus, ele pode viver dentro do relacionamento ideal com Deus. E isso é algo especial. E como a lição ela coloca, né? O sábado, ele é um fator histórico, né? Ele serve para nós lembrarmos do dia da criação, de toda a história de como Deus estabeleceu e para quem Deus ele estabeleceu. É interessante é que no início, antes do pecado, Deus ele
deu a Adão e Eva como administradores de tudo que ele fez, de tudo que ele criou. Quando o pecado entrou no mundo, né, essa administração ela foi passada para os descendentes de Adão e Eva, né? E a gente sabe que ela foi, né, uma das descendências maiores foi, se eu não estiver enganado, a de Sete, que acabou justamente com a chegada de Noé a toda essa situação. Mas Deus sempre colocando alguém para se fazer presente na história e não deixar que a história desaparecesse. Eu acho importante a gente ler o texto de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5 está aí, a gente encontra a repetição dos mandamentos. E a partir do versículo 12, aqui no livro de Deuteronômio faz uso de uma outra expressão que ela não é presente lá no livro do Gênesis. Perdão, do Êxodo. E aqui no versículo 12, irmã Thaís, diz assim, ó, a partir do 12, você que está em casa, está com a Bíblia aberta, abra a Bíblia aí, por gentileza. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio, versículo 12 em diante. Diz assim, ó, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias vai trabalhar e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu animal, nem a tua filha, nem o teu filho, nem a tua serva. Enfim, a gente lembra. E aí diz o versículo 15, olha o que diz o 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Qual é a ênfase que o livro de Deuteronômio dá ao sábado? Lembrar de Deus. Exatamente. Lembrar do Deus que os tirou da terra E do lembrar Egito. que aspecto de Deus? Um Deus que livra o seu povo. Um Deus que liberta o seu povo. Então, por isso que há essa relação do sábado e eu. Quando eu guardo o sábado, eu estou automaticamente me lembrando, declarando que eu sou um ser humano livre. Eu sou livre. Nós somos livres, Chiquinho. Livre de quê? Nós somos livres do pecado, Thaís. Você é livre do pecado. Escreva aí para mim, por favor, no chat. O que é que o sábado tem representado na sua vida? Como é que o sábado tem sido esse sinal de liberdade na tua vida espiritual? O Guigo colocou aqui algo. De todos os 10 mandamentos, apenas o 4º começa com o verbo lembrar. Muito bem. Apenas esse mandamento nos lembra que fomos criados à imagem do nosso grande Deus. É verdade. Só no sábado existe aí essa expressão lembrar. Por quê? O sábado, como ele disse aqui, nos leva a pensar que nós somos criados pela mão maravilhosa de Deus. Agora, pastor, é interessante também a gente lembrar de que nós somos pessoas livres, né? Nós temos o direito de escolher o que a gente quer. Deus, ele coloca à nossa disposição, Deus, ele mostra o que é possível acontecer conosco, porque nós somos livres. Deus, ele deu esse poder de liberdade, né, o livre-arbítrio, mas a gente precisa entender de que tudo tem um custo, né? E que no momento exato a gente vai precisar tomar uma decisão. Ou a gente toma a decisão do lado de Deus, ou a gente toma a decisão do lado contrário. Certo? É como a lição coloca, celebrar a liberdade. Agora, nós precisamos ter consciência de que liberdade a gente vai celebrar. Porque o sábado, ele é um sinal de morte. O sábado é o sinal entre Deus e o seu povo, né? A aliança que Deus fez com o povo, mas o sábado também é um sinal de morte. Mas é um sinal de morte para quem? É um sinal de morte para o pecado. Exato. Para as pessoas que não buscam a Deus, não se entregam a Deus, não entregam a sua vida para que Deus
busque a ressurreição do seu caráter e da sua vida pessoal. Então a gente deve lembrar, irmãos, de que o sábado, além de ser uma aliança entre o seu povo e Deus, ele é um sinal de morte para aqueles que não dão ouvido à sua palavra. Olha, Thaís, vou agora te colocar aqui numa, como diz assim, na mira da verdade. O sábado ele é um sinal de liberdade do pecado, porque Cristo nos libertou. O sábado também é um sinal de morte, mas morte para o pecado e uma nova vida. Mas o sábado, eu estou dentro desse ponto, o sábado e eu. De acordo com Levítico 23, Isaías 58, se o sábado foi criado para benefício do ser humano, o que o ser humano deve fazer? Ele deve ter um dia dedicado para ele. Ele pode dedicar o sábado para ele, usar do jeito que quer? E aí? Não, a gente tem 6 dias para fazer todas as nossas atividades, tudo que a gente precisa, porque o trabalho também é algo que foi criado por Deus. Há benefícios, não o homem que trabalha, a pessoa que trabalha se torna digno. E nós devemos trabalhar 6 dias, inclusive está no mandamento. Trabalharás 6 dias, você deve trabalhar 6 dias, é o mandamento. Mas o 7º, você descansa, porque é do Senhor teu Deus. Não é um dia para você fazer as suas vontades, como fala lá em Isaías, não é? É um dia para você fazer a vontade do Senhor, não falando as suas próprias palavras, não fazendo a sua própria vontade, mas fazendo o que Deus quer, o plano de Deus para a sua vida, que é de remir outras pessoas, de adoração a Deus, de se envolver com a sua família. O momento para ter com a sua família é realmente um momento de conexão com Deus e com o seu próximo. Não é um dia para você fazer o que você faz no meio da semana, mas um dia totalmente dedicado à adoração a Deus. Você vai ler aí, por favor, Thaís, o livro de Isaías 58, e Chiquinho vai ler o capítulo 23 de Levítico, verso 3. Nós vamos ver aí 2 partes desse verso que eles se harmonizam. Olha o que diz Levítico, primeiro Levítico 23 e Isaías. Você que está em casa, abra a Bíblia aí em Isaías 58. Isaías 58. Olha a harmonia da palavra de Deus. Você vai ler o versículo 13, por favor, e o Chiquinho o versículo 3 de Levítico 23 e a irmã Thaís, Isaías 58, versículo 13. Pode ler, Chiquinho. Levítico 23, 3 diz assim, ó, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Na sua expressão diz sábado do Senhor, em outros diz assim, dedicado ao Senhor. Em Isaías 58, 13 diz o que, Thaís? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo falar a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Eu vou continuar com 14, que diz assim, então te deleitarás do Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha, você viu qual a conexão que esses 2 textos fazem entre si? Levítico diz assim, o sábado é dedicado ao Senhor. Em Isaías diz assim, o sábado é de quem? Santo dia do Senhor, digno de honra. Digno de honra. Então esses 2 textos no Antigo Testamento diz que a minha relação com o sábado deve ser dedicar essas 24 horas para Deus. Elas não são horas, Thaís e irmãos, que devem ser dedicadas e usadas para mim, para o meu benefício. Meu benefício trabalhando para o ganha-pão. Por quê? Porque eu estou
usando essas horas para louvar o nome de Deus. Elas não devem ser voltadas para mim, elas devem ser voltadas primeiro para Deus. Primeiro para Deus. Então o sábado ele é um modo de que a minha relação, a minha adoração com Deus, ela cresça, ela se fortaleça e ela seja cada vez mais firme. É interessante, né? No texto que eu li aqui, ele diz que é um sábado de descanso, é uma santa convocação, ou seja, essa santa convocação são as proclamações, né, de santidade. Deus, ele nos convida a proclamar essa santidade em um evento de santa convocação, ou seja, é um convite de plenitude, de adoração totalmente para Deus, em nenhum outro, a não ser que nós trabalhemos em favor do nosso semelhante, das pessoas que precisam de nós. Thaís, se o sábado é dedicado exclusivamente para Deus, o sábado deve ser gasto todo dormindo? Será se o sábado é dedicado para Deus, eu devo gastar o sábado todo dormindo? O que você acha? Não, aí você rouba o tempo do Senhor, né? Exatamente. Você tem 6 dias para fazer a sua vontade, mas o 7º é o dia do Senhor. Você não pode passar fazendo o que você quer fazer. Ah, mas eu trabalhei tanto durante a semana. Mas o sábado não é nosso para a gente fazer a nossa vontade. Eu não estou dizendo que você pode tirar um cochilo de meia hora antes ou depois de almoçar. Tudo bem, mas você passar 4 horas, a hora de você devia estar aqui no JA, você está dormindo. A hora que você devia estar no pequeno grupo, você está dormindo, você está conversando, jogando palavra fora, falando palavras vãs. Isso é roubar o tempo do Senhor. E, pastor, eu acho interessante ver esse ponto aqui em Isaías 58, versículo 13, que diz assim: se desviares o pé, quer dizer, Deus sabe que em algum momento a gente pode fazer alguma coisa que não seja do agrado dele. Não estou falando que é premeditado, isso é diferente. Estou dizendo que é em alguma conversa que a gente pode se pegar falando assim que é errado. Gente, o que é que eu fiz? Profanei. Mas ele fala que se você desviar, você entender de que o que eu estou fazendo é errado, eu preciso parar agora. Então essa é a promessa que Isaías tem para a gente. Se você desviar o seu pé de profanar, é essa a promessa que Deus tem para nós. Agora vamos assim, eu sei que não tem como nós explorarmos, você que está em casa, todo o benefício. O modo bíblico de nós guardarmos o sábado e falando como uma comunidade adventista do 7º dia, alguns podem pensar, irmã Thaís, irmão Chiquinho, que os adventistas mudaram. A igreja adventista mudou. É uma igreja que não se entende, não guarda mais o sábado como deveria, ou pelo menos não indica. Não, pelo contrário. Os princípios continuam sendo o mesmo. Aqueles relacionados, se você preparar o seu alimento antes da chegada do sábado, para que você possa usufruir de maneira mais plena, você ter o momento da preparação, acordar cedo para estar nas primeiras horas no momento da adoração, porque o Chiquinho leu aqui que é dia de santa convocação. Então Deus convoca seu povo para estar onde? Na sua presença, na igreja. Eu sei que nós estamos na era do mundo digital, mas sabe qual é outra iniciativa que o inimigo sabe que pode digamos assim, te distrair no sábado? Sabe qual é? Você está aqui agora, vendo o culto, mas de repente está trocando mensagem de WhatsApp. Pode ser tentado a trocar mensagem de WhatsApp de coisas que nem tem nenhuma conexão com o sábado, ou está lá numa rede social, ou Instagram, ou Facebook, ou YouTube. Então Deus, inclusive, quer que nós façamos uso consciente da tecnologia para que ela não nos distraia nas horas do sábado. Então o princípio do sábado continuará sendo o mesmo. Por quê? Porque Deus continua o mesmo. Então o padrão para a guarda do sábado não é o outro, não é eu. O nosso padrão para o sábado é a palavra de Deus. E aquilo que ela nos indica é aquilo que nós devemos fazer. E aí, qual é a minha relação do sábado com o meu semelhante? Se o sábado não é um dia para mim, é um dia de Deus. O sábado não é um dia para que eu esteja no centro. É um dia para que o semelhante possa ser atendido. Qual deve ser essa minha relação com o semelhante no dia do sábado, Thaís? Tudo
o que for para a salvação de uma alma, isso é lícito fazer no sábado. Toda obra que você venha fazer, que você pense, calcule, isso pode salvar alguém, isso vai levar o evangelho para alguém, isso é lícito fazer. Então você tem que pensar se o que você está fazendo no sábado, ela serve pelo menos para a sua salvação. Você tem que priorizar a sua e a do outro também. Então pense, se o que eu estou fazendo no celular, isso vai me salvar? Isso vai salvar outra pessoa? E, gente, pensa, mesmo que a gente vivendo nessa era de tecnologia, como o pastor falou, o Deus é o mesmo, o sábado é o mesmo. Então, se eu estou em algum grupo, que durante a semana, por exemplo, grupo de trabalho, mas chega a notificação no sábado, eu só vou dar uma olhada. Mas você desvia de fazer a vontade do Senhor. E para tudo que há de tentação, sempre há uma saída, Deus sempre coloca uma saída. Você pode arquivar essas mensagens. As notificações nem vão chegar no seu WhatsApp, você pode desarquivar normalmente após o sábado. Você pode deixar a rede social por um momento, sem olhar. Se você quiser postar alguma coisa, você pode fazer isso. Então não tem desculpa para a gente se desviar e fazer nossa própria vontade no sábado do Senhor. Então o que você disse se adequa a que ponto da vida espiritual? A minha ajuda, o meu trabalho para o semelhante, ele deve ser com a intenção de salvação. Ele não deve seguir uma rotina de trabalho comum. Segundo, ele não deve envolver interesses financeiros. Se você é um trabalhador, eu não sei de que área, e você é um médico, por exemplo, a tua rotina de trabalho de plantão é de domingo a segunda, e você tem ali um plantão no sábado. Se esse plantão ele é cumprido só para atender os interesses do teu retorno financeiro, você não está trabalhando ou usando o sábado para atender a necessidade do semelhante. Então ele não deve envolver interesse financeiro. Segundo, ele não deve envolver uma rotina. E terceiro, deve ter uma premissa espiritual. Ele deve ter essa intenção espiritual. O sábado, em primeiro lugar, ele tem que ver com a minha relação com Deus, com a minha salvação. Então, quando eu estou guardando o sábado, em primeiro lugar, é com essa intenção. É eu e Deus. Segundo, é eu para o meu crescimento e a minha vida sendo útil para atender à necessidade de alguém. E foi isso que Jesus fez com o sábado. Havia uma relação litúrgica do sábado com o semelhante. Quando Jesus, em todos os contextos de benefício ao semelhante, ele fez isso em uma situação litúrgica, dizendo para a pessoa, vai e continua firme na caminhada na fé. Eu estou fazendo uso da minha expressão, vai, não peques mais. Então tinha essa conexão. Nós estamos quase chegando ao final da nossa estudo, e eu vou ler aqui, Chiquinho, uma mensagem aqui do irmão Guigo. Ele colocou aqui um texto de Ellen White, diz assim: a obra no céu não cessa nunca, e o ser humano não deve descansar de fazer o bem. O sábado não se destina a ser um período inútil de inatividade. É verdade. E qual deve ser a minha atividade? Atividade espiritual e atividade que de algum modo a minha vida seja um instrumento nas mãos de Deus. Chiquinho, qual é seu conselho aí, então, para quem está nos acompanhando, ou em casa, ou em outro momento, para que nós usemos de maneira adequada, no mundo real que estamos vivendo, o sábado para o nosso relacionamento com Deus? Qual é a sua mensagem que você deixa aí para os nossos irmãos? Pastor, interessante é como o Thaís falou, né? Que a gente trabalhando para o Senhor, a gente está se alimentando também, se fortalecendo também. E quando a gente vê que Deus lá com os sacerdotes do antigo Israel, entre outros objetivos, outras razões, Deus ele queria que eles ensinassem as pessoas, que eles mostrassem o caminho de Deus para essas pessoas.
para que Deus assim pudesse abençoar essas pessoas e também aos sacerdotes que estavam fazendo com que as pessoas buscassem a Deus. Então, hoje Deus ele quer que nós tenhamos também esse objetivo para com o sábado, de pregar para as pessoas, de abençoar as pessoas, de ajudar as pessoas. E nós não podemos parar porque é sábado, porque o sábado foi feito para nós, foi feito para as pessoas. Então as pessoas que ainda não têm esse conceito de que o sábado foi feito para elas, Deus precisa da gente para que a gente vá até elas e diga que o sábado é delas. Foi feito para elas, para que elas tirassem como um dia para agradecer a Deus, ter comunhão com Deus, estar com a sua família, ajudar as outras pessoas. Deus, ele não parou. Imagina se Deus no sábado ele tirasse a sua mão, a sua proteção desse mundo. Verdade. Né? Que catástrofe